Schneider, por favor. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui, atendendo o nosso chamado, né? Amém. Vamos orar. Segura na mão da pessoa que está do seu lado esquerdo, direito aí. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Eu não vou pegar na sua mão, porque o pastor que eu conheço, Anésio, que ele tem o seu tamanho assim, ele falou assim: irmãos, quando eu estou perto dele, parece que é o meu pai segurando na minha mão, né? E tão grande que é, então eu não quero, é melhor abraçar, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, ainda estamos na tua presença, Pai, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas durante os dias que passamos aqui, Pai. Chegamos hoje ao final destes 6 dias e, ó Deus, temos o privilégio de ouvir a tua palavra mais uma vez, agora de manhã e também à noite, com o pastor Moisés, que estará conosco encerrando aqui. Ó Deus, sei que já colocaste uma palavra poderosa no coração do meu irmão e amigo pastor Jaider aqui. Espírito Santo, meu Deus, traz sobre nós uma nova unção. Traz sobre nós, ó Deus, discernimento, sabedoria, para que possamos entender e praticar tua palavra. Ó Deus, temos orado para que seja um ano de vitórias, de realizações. E nós sabemos, Pai, que quando estás conosco, tudo vai bem. Quando estás no nosso barco, o Senhor, ó Deus, cuidando de nossas vidas, as coisas vão bem. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por estar aqui nesta manhã. Fala conosco, Pai, todos que estão aqui, todos que assistem pela internet, em qualquer parte desta terra, sejam também abençoados por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir Jesus? A Ele toda a honra e glória. Aleluia. Poder assentar, amados. Graça e paz, bom dia. Louvamos ao Senhor por poder estarmos mais uma vez na sua casa, para juntos adorarmos ao seu santo nome, esse Deus que tem sido tão maravilhoso em nossas vidas. Amém? Quero falar da minha alegria de poder estar com vocês mais uma vez, né? Nesta campanha abençoadora de início de ano. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Diego, né, pelo convite e por ele ter estado com a gente lá também, né? Parece que foi combinado, né? Você abriu lá e eu estou no encerramento aqui, né? Tudo combinado, né? E nós também fomos abençoados de uma forma tremenda pela vida do pastor Diego, pela vida da Cris, né? Ficamos muito contentes e estamos felizes aqui com vocês. Trago a paz do Senhor da nossa igreja, o Brasil para Cristo em Atibaia, da nossa família, né? Hoje, graças a Deus, eu não estou manco. Está comigo a minha amada, idolatrada, salve, salve, Cidinha, né? Grande amor da minha vida, né? E hoje Deus permitiu que ela pudesse estar comigo. Isso me alegra muito, né? Tê-la ao meu lado. Também eu quero desejar um bom dia a todos nós que estão nos assistindo aí pela internet, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E se essa mensagem, as mensagens que estão sendo ministradas nesse lugar estiver abençoando a sua vida, compartilhe, não guarde para você não, compartilhe, passa lá para o grupo da família, para o grupo dos irmãos, da empresa, da escola, compartilhe, amém? Deixa lá o que eu aprendi agora, que é o seu like, certo? Porque eu tenho meu canal, eu sempre disse assim, deixa seu positivo, né? O seu joinha. Mas a minha neta disse: ô vô, o senhor está por fora, é like. E aí então eu aprendi que. E aí eu disse: então você me ajuda a fazer isso aqui. Aí ela: posso? Eu falei: pode. Aí ela entrou num vídeo que eu estava fazendo e ela disse assim: pai, vô, o senhor está fazendo tudo errado. E eu disse: então me ajude aqui com os nossos irmãos, como que a gente faz isso? E ela disse: vou ensinar para o senhor, mas preste atenção que vai ser uma vez só. E eu disse: tudo bem, né? Ela tem quantos anos? 8 anos. E ela disse assim: é assim que faz, vô. E aí, galera, como é que vocês estão? Então assista o nosso canal. Hoje eu quero 1000 likes de você. Eu falei: 1000? Então eu estou aprendendo. Então você aí deixa seu like. E nós estamos querendo aqui para a nossa comunidade 1000 likes de vocês. Amém? Compartilha aí. Amém? Ô, minha irmã, dessa água aqui, aleluia. Eu gosto de beber água daqui porque eu sempre volto. Quem bebe a água daqui não volta.
E tem dado certo. Aleluia. Mas, queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 41. Amém? Enquanto você está abrindo aí, eu quero aproveitar a deixa e quero fazer um pedido de oração. Nós vamos estar agora semana que vem, né? Essa semana que vem não, essa semana, né? Estarei viajando nessa quinta-feira à noite para o Uruguai, eu e a minha esposa. Estaremos 15 dias lá num trabalho missionário lá, ministrando a palavra de Deus, e eu dependo da sua oração. Amém? Que vocês possam estar orando pela vida do pastor Jair, da pastora Cida, que a gente possa ir em segurança, voltar em segurança e cumprir o propósito, né, que Deus tem para nós naquele lugar. Amém? Mateus capítulo 26, verso 41. Quando você achar, você dá glória a Deus. Vocês são rápidos. Aleluia, isso é muito bom. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vou ler novamente. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Espírito Santo, mais uma vez pedimos a tua ajuda. Ajuda-nos, ó Espírito, a compartilhar com os irmãos aquilo que está no coração do Pai, para que o nome de Jesus seja glorificado. Por favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu gostaria de começar a ministração de hoje dizendo o seguinte: quantos aqui, já cristãos com a sua fé voltada para Deus, já teve um momento que você desejou meter o pé no balde? Quantos? Meteu o pé no balde, entendeu? Parar com tudo, parar com aquela ideia, meu Deus, eu acho que não vale mais a pena, eu acho que é melhor parar. Eu tive uma situação esses dias, né, que é um dos motivos dessa mensagem no meu coração, de alguém que sofreu um choque tão grande, mas tão grande, que ele gritava e ele dizia assim: quer saber? Parei. Eu só olhava e dizia: pensa um pouco, respira. Ele disse: não, pastor, eu não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não quero saber mais de ninguém. Eu parei. Ele sofreu um choque tão grande que ele teve o desejo de largar tudo, e até o Senhor, o seu Deus, ele pensou em largar. Graças a Deus, ele se recompôs. Oramos juntos, choramos juntos, a ponto de eu dizer para ele: a decisão é tua, eu não posso intervir nisso, e sei o que você está vivendo, sei o que você está vivendo, mas eu peço que você pense, avalie melhor. E depois ele disse para mim: sem Jesus eu não fico, eu preciso de Jesus. Mas o choque foi muito grande, e muitos de nós, muitas vezes, irmãos, passamos por isso. Muitas vezes nós temos o desejo de largar tudo, meter o pé no balde, né? Como alguns dizem lá em Atibaia, derrubar a barraca, né? Sair andando, como alguém disse para mim uma vez: pastor, fiquei tão nervoso que eu peguei a estrada e virei o retrovisor. Eu disse: como assim virou o retrovisor? Para não olhar para trás. De tão nervoso, de tão estressado que ele estava, né? E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou iniciando com esta palavra? A palavra do Senhor diz que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, Ele quer nos encontrar com o corpo, com a alma e com o espírito preparado ao Senhor. Isso está na palavra de Deus. Corpo, alma e espírito santificados diante do Senhor. E nós preparamos o nosso corpo, nós preparamos muitas vezes a nossa alma, mas a maioria das vezes nós não preparamos o nosso espírito.
E por não preparar o nosso espírito, quando vêm os momentos difíceis, quando vêm as crises, quando vem a tribulação, irmãos, o desejo é sumir, o desejo é desaparecer. Então, eu tenho que entender que eu sou feito de corpo, alma e espírito. Aliás, eu tenho o costume de dizer que nós somos um espírito, que habitamos num corpo e que temos uma alma e que temos que exercer esses três, trabalhar com esses três, porque senão, irmão, a gente se arrebenta. E quando para pensar, muitas vezes o dano é tão grande e muitas vezes irrecuperável. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Precisamos exercitar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Olha só, estamos chegando ao final de uma grande campanha. E como temos aprendido aqui, na nossa igreja, terça-feira nós encerramos 12 dias de clamor, 12 ministrações, 12 orientações. Aqui vocês têm 6, é isto? 6 orientações, 6 ministrações, tratando com você. Agora, se eu não exercitar isto, se eu guardar isto, de que me vai valer? Então eu tenho que entender, irmãos, que eu tenho que me exercitar. O exercício, ele é necessário na minha vida, em todas as áreas. Por exemplo, se eu não exercitar meu corpo, com certeza ele vai atrofiar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que jogar uma bola, eu tenho que... Ai, irmão, estou sentindo que Deus está falando comigo. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para que o meu corpo exercite. Porque senão, irmãos, eu travo, sim ou não? Você trava. Eu preciso também exercitar a minha mente. Porque igual o corpo, se eu não exercitar a mente, eu também atrofio. Eu começo a ter esquecimentos. Eu começo a perder noção de algumas coisas. Então eu preciso exercitar a minha mente. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso refletir. E da mesma forma eu preciso exercitar o meu espírito. O meu espírito precisa de exercício. E aí é onde entram as coisas espirituais, que é onde eu exercito o meu espírito, exercito a minha fé, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 8 de 1 Timóteo, na Bíblia, linguagem de hoje, ele fala sobre a importância do exercício espiritual. Ele diz assim, que os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem maior valor, tem valor para tudo. Por quê? Porque o resultado é a vida eterna, tanto agora como no futuro. Ou seja, o exercício físico é bom, mas o exercício espiritual é melhor ainda. O exercício físico é necessário, ele é preciso, mas será útil só nessa vida. Mas o espiritual será útil para toda eternidade. E podemos até dizer que o exercício espiritual, ele vale para todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque as guerras físicas nós podemos enfrentar fisicamente, mas as espirituais não tem jeito, elas são combatidas no mundo espiritual. Então só espiritualmente eu vou conseguir combater as guerras espirituais. E deixa eu te dizer, 99% ou um pouquinho a mais das nossas guerras são espirituais. A maioria dos nossos conflitos são espirituais. É por isso que o Senhor fala a Zacarias, em Zacarias 4, verso 6, que não é por força e nem por violência, mas é pelo seu espírito que é conduzido as coisas, quer dizer, não é pela minha força que eu vou conseguir resolver questões que são espirituais. Então eu tenho que entender de coisas espirituais.
O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12 que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a minha e a sua guerra, ela é espiritual. O seu problema não é com seu esposo, o seu problema não é com a sua esposa, o seu problema não é com seus pais nem com seus filhos, o seu problema não é com o seu presidente, o seu problema não é com o seu governador ou com o seu prefeito, o seu problema não é com o seu pastor, querido, o seu problema não é a sogra, o seu problema ele é espiritual. Mas a maioria de nós não paramos para refletir isto. E por não tratar a nossa vida espiritual, acabamos tentando enfrentar todas as coisas de uma forma física, de uma forma material. E lá na frente, tomamos prejuízos enormes. Mas pastor, quer dizer que a minha guerra espiritual, a minha vida espiritual, sim, porque na verdade nós somos espírito. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Nós só habitamos num corpo, mas eu e você somos espírito. Amém, amados? Nós não somos do que está por fora, nós somos do que está por dentro. Por isso que as pessoas às vezes nos julgam sem nos conhecer. Alguém já te julgou sem te conhecer? Eu lembro lá na igreja, quando eu comecei a trabalhar com discipulado, né? Comecei esse trabalho aí. Quando a gente começa um trabalho assim, você pega uns cobaia, né? Aí eu peguei um menino lá para caminhar comigo, e começamos a caminhar com ele e tal, e entrou numa área de cura interior. E eu comecei a falar com ele, né, sobre perdão e tal, e ele começou a entender, né? E eu disse para ele: tem alguém que você tem alguma mágoa, uma ferida, né? E ele falou: ó, pastor, graças a Deus o Senhor tem curado o meu coração, né? E ele disse assim: realmente eu tinha pessoas que tinham feridas enormes, inclusive uma pessoa, meu Deus do céu, foi difícil, mas sabe que o Senhor me curou. Eu falei: curou? Eu falei: você chegou a conversar com ela, né? Não conversei com ela. Eu falei: mas não seria interessante você sentar, conversar com ela, falar o porquê, né? Por mais que você não sinta mais nada, mas para resolver isso, para que você não seja atacado de novo. Ele disse: ah, pastor, eu acho que não há necessidade. Eu falei: tem certeza? Ele disse: eu acho que não, eu acho que eu estou de boa. E eu disse: mas tudo bem, se eu puder ajudar, eu estou à sua disposição. Aí eu pensei, eu disse: eu posso saber quem é? Se não quiser falar também, não há problema nenhum. Ele olhou para mim e disse assim: é o senhor. E eu disse: quem? Ele disse: o senhor. Eu disse: eu sou o problema? E ele disse: não, o senhor era o problema, hoje o senhor não é mais. E eu disse: por quê? É porque me falaram umas coisas do Senhor que me irritou tanto, que eu me afastei do Senhor. Irmãos, ele nem procurou saber se era verdade. E olha que ele ainda congregava comigo, graças a Deus não perdi ele. Mas ele tinha uma ideia totalmente distorcida ao meu respeito. E quando começou a andar comigo, ele descobriu que eu não era aquela pessoa que ele achava. E eu disse: qual é a sua ideia hoje de mim? E ele disse: totalmente diferente. E eu disse: por quê? Porque hoje você está andando mais próximo. Então as pessoas às vezes, por uma atitude que você toma, que ela não entendeu, ela já te julga. Porque ela te julga pelo que você é por fora e não por dentro. Então nós somos o que está aqui dentro. Amém? Estão me entendendo aí? Amém. Então nós somos seres espirituais que vivemos num mundo espiritual e temos que entender essas coisas. Que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus que nós vamos conquistar todas as coisas no mundo do Espírito. O apóstolo Paulo chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios 10, 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando todo sofisma, ou seja, todo engano. Quando Jesus, irmãos, ele diz para os discípulos vigiarem naquele dia tão terrível da sua vida, ele está mencionando que o espírito dele estava pronto para aquilo que havia de vir, porém a sua carne era fraca.
Parece às vezes estranho nós ouvirmos isso, mas veja que Jesus, ele está tenso. Às vezes dá-se a impressão que ele está até preocupado, ou com o que ele vai passar, ou como vai ficar os seus discípulos. Mas ele está tenso, ele está vivendo um estresse tão grande, que quando ele vai orar, ele soa gotas de sangue. E a ciência diz que eu e você podemos chegar a um nível de estresse tão elevado, que vasos podem estourar na nossa pele, nas nossas correntes, né? Nas microcorrentes, e você pode realmente suar sangue. Então Jesus, ele está tão tenso, ele está tão nervoso, preocupado talvez com o que há de vir, porém ele está dizendo: pode vir, eu estou preparado. Mas a sua carne é fraca, a ponto de dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém faça a tua vontade e não a minha. Por mais que eu sofra, por mais que doa, por mais que seja difícil, eu estou preparado. Então ele diz para os discípulos: ei, vigia, ora, porque a carne, ela é fraca. A carne às vezes se preocupa, a carne se entristece, a carne às vezes tem até medo, mas o espírito tem que estar pronto, o espírito tem que estar preparado. Quem é você tem que estar preparado. Eu creio que ele estava comparando a sua vida com a vida dos discípulos. Ele era um homem espiritual e não permitia que a vontade da carne, ou seja, as suas emoções, sobressaíssem em cima do seu espírito. Ele sabia a tensão que ele estava vivendo, ele sabia o momento que ele estava vivendo, mas ele sabia quem era Deus. Eu aprendo com isso, irmãos, que há momentos difíceis na nossa vida. Se não houvesse, o salmista não diria: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ele está dizendo que o vale da sombra e da morte existe. Ele está dizendo que o dia terrível existe, mas ele não vai ter medo. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que são de choro. Existem momentos que são de sofrimento. Um dia desse o Espírito me levava a pregar a nossa igreja, e eu dizia: amados, o evangelho nosso é um evangelho de cruz. Ele é de vitória, ele é de bênção, mas nós não podemos esquecer que ele também é de cruz. O meu irmão esperou 16 anos para sua esposa gerar um filho. A menina engravidou, os 9 meses perfeito. Domingo de manhã ainda brincaram com a criança. À noite deu umas dores, correu para o hospital, mas quando chegou lá, a criança estava morta. O que você diz para um pai desse? O que você diz para uma mãe dessa? Aonde estava Deus? Por que Deus deixou engravidar? Por que Ele não interrompeu antes? Por que Ele deu tanta esperança? E é por quê? E eu lembro dos meus porquês até em relação a Cristo. Por que Ele teve que ir para a cruz? Por que o sofrimento? Como eu disse no velório, irmãos, Deus está chorando, porque Ele sabe o que é perder um filho. Então existem momentos, irmãos, que é muito difícil. E muitas vezes, eu conheço o pastor Diego, conheço esse ministério, conheço a palavra que vocês pregam aqui, porque eu acompanho.
Mas às vezes você vê igrejas por aí que eles vivem um evangelho que eu fico me perguntando, meu Deus, que parece que nunca vão ter problemas, que nunca vão enfrentar aflições, que nunca vão enfrentar perseguições. O Senhor disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele queria dizer: eu passei o processo e venci. Irmãos, eu não sei qual é o processo que você está passando, mas aguenta firme, porque você vai vencer. Não deixe que as emoções tomem conta. Não deixe que a sua carne tome conta. Eu lembro agora de Davi, que estava passando um momento difícil no seu interior, mas ele se posiciona, olha para a sua alma e diz assim: porque está abatido a minha alma, espera em Deus. É interessante isso, ele está falando com a sua alma, o seu espírito fala com a alma: ei, segura aí, porque nós vamos vencer. E esta é a palavra que o Espírito colocou no meu coração para compartilhar com você. É diferente dos discípulos, pois, veja, a atitude de Pedro. A atitude de Pedro, quando os soldados vêm prender Jesus, o que ele faz? Ele se mostra totalmente descontrolado. Capítulo 26, o verso 51 de Mateus diz: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E dá essa impressão que Jesus vai lá e fala: você é louco, o que você fez? Pega a orelha, coloca de volta. Peraí, você acha que se eu não pedisse para o meu pai, não mandaria 12 legiões de anjos para me defender? Pedro, está tudo sob controle. Mas o senhor está sendo preso. O que vão fazer com o senhor? Está tudo sob controle. O Espírito está preparado. Está indo para a sala de cirurgia, mas está tudo sob controle. É aquela questão lá no fórum, mas está tudo sob controle. É aquele conflito conjugal, mas está tudo sob controle. Está dando tudo errado, mas está tudo sob controle. Porque eu sei quem é o Senhor que eu sirvo. Está tudo sob controle. Então eu tenho que trabalhar o meu espírito e entender que eu sirvo um Deus que me mudou. A palavra do Senhor diz que quando eu entregasse a minha vida para o Senhor, Ele me daria um coração novo e um espírito novo. Eu não sou mais aquele homem, eu sou uma nova criatura. Isso não me impede de chorar, isso não me impede de ficar nervoso, mas o que eu não posso é abandonar minha fé. Não posso, porque o Senhor não nos enganou. Ele falou que seria assim. Amados, não podemos esquecer que o homem é um ser criado para viver essas dimensões. Aqui eu coloquei 4, né? Senti de colocar pelo Espírito: a dimensão espiritual, intelectual, física e emocional. Quando o homem exercita mais as outras dimensões e deixa de exercitar o espírito, ele começa a ter resultados desastrosos. Então eu tenho que parar e pensar: o meu físico realmente precisa se exercitar. Eu só ando de carro. Cida quer morrer. Eu morava num apartamento, era em cima de uma padaria. Um dia eu desci para comprar pão. Para adiantar o trabalho, fui lá e tirei o carro da garagem, só para deixar na rua. Quando eu entrei de casa com ela gritando: eu não acredito que você foi de carro, a padaria aqui embaixo. Eu disse: não, eu só tirei o carro para pôr na rua. Mas um dia desse, eu precisei pegar um ônibus, Cris. E eu disse: não, eu vou de ônibus. Só que o abençoado motorista, ele deu aquela esticadinha. E eu disse: não vou perder esse ônibus, não. Eu não perco esse. Nossa, irmãos. Cheguei em casa.
O que foi, Jair? Não sei. Fui correr atrás do ônibus. Nossa, está tudo duro. Ela disse, está duro, homem, porque tu não anda, tu não corre, não vai na academia, não faz nada. Faz isso comigo, não. Hoje Deus está tratando comigo. Mas se eu não fizer um exercício, na hora que eu precisar do meu corpo, ele não vai responder, sim ou não? Quem já passou por isso aqui? Graças a Deus. Ufa. Obrigado, irmãos, por não me deixar só. Alguns passaram, outros foram solidários. No nosso intelecto é a mesma coisa. Precisamos exercitar a nossa mente. Como fazemos isto? Lendo, pesquisando, meditando, refletindo, buscando conhecimento. É que nem aqueles irmãos que dizem, pastor, aqui não acontece, olha para lá, para Atibaia. Pastor, o senhor ora que eu vou fazer uma prova, você estudou. Esquece, meu filho. Ele vai te revelar o que você estudou. Se você não estudou, ele não vai te dar cola. O Espírito Santo não dá cola para ninguém. Ele vai te dar o que você estudou, ele vai fazer você lembrar. Então eu tenho que estar sempre com a minha mente renovada. Aliás, né, o pastor pregou segunda-feira lá, né, no início da campanha lá, que eu tenho que renovar a minha mente. Eu estou sempre lendo, eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre querendo saber o que está acontecendo no mundo, para que eu possa ministrar, para que eu possa caminhar, até para não ver se as profecias estão se cumprindo. Então eu tenho que exercitar a minha mente, eu tenho que exercitar o meu emocional. Como eu exercito o meu emocional? Descansando, passeando, amando, puxando um pouco o freio de mão e entendendo que eu sou gente. Né? Porque tem pessoa que não para, né, irmão? Não para, pau. E nós que somos crentes, irmão, às vezes a gente pega essa onda aí, né? Tem gente que às vezes pega essa onda, né? É igreja. Não descansa, não vai ao médico, não fica com a família, não curte. Não. A nossa campanha começou dia 3, caiu bem no aniversário da minha filha. Eu chamei ela e disse, filha, a nossa campanha começa dia 3. Ela falou, foi, meu pai. É, meu pai. Eu disse, aí é o dia do seu aniversário. Eu quero que você me diga, eu posso estar na campanha para abrir? Ou eu tenho que colocar alguém no meu lugar? Porque é o seu aniversário. Ela olhou para mim e disse, que isso, meu pai? O senhor é um homem de Deus, vá abrir a campanha. Eu disse, e o seu aniversário? Ela disse, meu aniversário nós comemoramos outro dia. E aí nós comemoramos no dia 2. E eu comecei, pastor, e se ela diz, não, eu quero o senhor no dia 3, irmão, eu mando um representante abrir lá, irmão. Sabe por quê? Porque a minha família é a minha primeira igreja. Se eu não ganhar na minha família, de que me adianta ganhar a igreja? Então isso é emocional. Trabalhar o meu emocional. E no espírito, o nosso espírito também precisa ser trabalhado. E como que eu exercito? Orando, conversando com Deus, buscando intimidade com Deus. Buscar intimidade com Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer a Deus, e não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Muitas pessoas, irmãos, têm um relacionamento com Deus como as pessoas da TV. Por exemplo, nós tivemos uma perca, pelo menos eu vejo assim, não precisa pensar como eu, mas um homem faleceu num acidente besta. Subiu para arrumar o ar-condicionado, caiu lá de cima e pum! Um homem que era amado por uma boa parte do Brasil, ou pelo todo o Brasil. Eu senti a sua perca, eu senti a sua morte. Amigos meus compartilhavam e diziam, como é que pode o cara... Não há na história desse homem que ele tenha defraudado alguém. Não há na história desse homem que ele tenha prejudicado alguém. E eu não quero entrar no mérito da viúva agora. Mas não há na história dele um escândalo. Nada. Um homem que, pelo menos aparentemente na mídia, íntegro. E quantos não choraram a morte do Gugu? Agora, quem sentou com ele para tomar café aqui? Não, de repente alguém aqui sentou. Alguém aqui sentou para tomar café com ele? Ninguém, nem eu.
para bater um papo, para dançar o pintinho amarelinho, como é que é? Vou contar para vocês, namorava com a Cida, ó. Estou eu sentado, curtindo a minha namorada. De repente esse cara começa a cantar, como é que era? Meu pintinho amarelinho, irmãos. Ela me levanta, me deixa para pegar as duas irmãs e dançar o pintinho amarelinho. Mas outro dia eu te conto isso. Mas o que eu quero dizer é que realmente foi uma tragédia. Nós choramos, mas nós não o conhecemos. Foi como Ayrton Senna. Nunca mais eu assisti Fórmula 1 depois da morte de Ayrton Senna. Porque se ele tivesse aí, irmão, se ele tivesse aí. Mas eu nunca conversei com ele. Ele morreu sem saber quem eu era. E muita gente trata Deus da mesma forma. Ele se emociona quando ouve falar de Deus. Quando canta o hino, olha como é que ele fica. Mas ele não conhece a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, a andar com Ele, saber que Ele é real. Uma vez alguém disse para mim: você acredita que Deus é real? Eu disse: é mais real que você. É mais real do que o chão que eu piso. Ele é o Senhor de toda a glória. Ele é o dono de tudo e Senhor de tudo. E ainda para olhar para mim e ter misericórdia de mim. Quando eu entendo isso, eu busco um relacionamento com Ele. Um relacionamento através da oração. E eu não estou falando dessa oração de culto coletiva. Eu não estou falando aquela oração do almoço que você vai fazer agora há pouco. Ó, Senhor, obrigado pelo almoço. Não, eu estou falando de você puxar uma cadeira e dizer: Senhor, senta aí, eu sou teu filho, Senhor. Eu quero contar para o Senhor que hoje o meu dia foi uma bênção. E ter paciência para ouvir Ele. Um dia eu estava no quarto, eu disse que ia orar. Eu estava lá orando e ouvindo Deus. E eu lembro que uma das minhas filhas entrou e disse: pai, está tudo bem? Eu disse: tá. É que o senhor falou que está orando e está quieto. Eu disse: porque agora eu estou ouvindo Ele. Dá licença um pouquinho. Porque tem gente que fala, mas não deixa o Senhor falar. Sabia disso? Você sabia que Ele fala? Ele fala. Você para e ouve e diz: fala que teu servo ouve. Quantas vezes, irmãos, eu já não orei precisando de uma resposta, e o Espírito me fez abrir a Bíblia, e quando eu abri a palavra, a resposta estava lá. Quantas vezes, num louvor que eu estava ouvindo, num comentário de alguém, um dia desse eu comecei a passar mal, e eu não estava muito bem, e comecei a perceber que a Cida também não estava muito bem. E teve um dia que ela levantou, ela disse: Jair, olha, não estou bem. Levantei meio zonzo. Eu disse: ô filha, pior que eu estou assim também, mas esquisito. Agora quem estava melhorando, né? Que a gente passou por algumas lutas. E eu lembro que eu fui para o meu quarto orar e disse assim: Deus, o que está acontecendo? Será que eu vou ter que voltar no médico de novo? Essa correria de novo? Irmão, mas foi tão claro, irmão, falar não, foi tão claro. O Senhor falou assim: açúcar. Eu falei: açúcar. E fiquei: açúcar. Fui lá: ou seja, como é que está os adoçantes em casa? Ela falou: acabou, faz uns 15 dias que a gente está sem adoçante, tomando açúcar. Eu falei: é isso aí, esse açúcar aí está acabando com a gente. É mesmo? Eu falei: o Espírito Santo acabou de falar comigo, é açúcar. Isso chama-se relacionamento. Olha que interessante, ele não podia me curar da diabetes? Não era melhor? Mas ele é íntimo e diz assim: queridão, toma o seu remédio. Quando eu quiser te curar, eu te curo. Por enquanto não. Por enquanto você vai tomar o remedinho. Eu preciso ter intimidade com Deus. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu não posso receber aquilo que é de Deus. Às vezes tem irmão que fala para mim: pastor, quando o senhor fala que ora, né? Não é sempre que acontece não, tá bom, irmãos? Porque eu também não, né? Eu costumo orar de faixa de 40 a 1 hora. Isso eu oro mesmo, tá? Minha esposa testemunha. Mas eu já cheguei a orar 3, 4, 5, 6 horas seguidas, né? Nós temos um grupo chamado Homens que Oram. Então nós alugamos hotéis, alugamos chácaras só para orar. A gente só ora, não faz mais nada.
come e ora, para não dizer que não faz mais nada. Come, dorme e ora. E um dia não, várias vezes, chega para mim, pastor, quando o senhor fala que o senhor ora 1 hora, 2 horas, não sei se existe, mas dá uma inveja santa. Por quê? Eu oro 5 minutos e não tem mais assunto. Eu fico pensando, o que vai sair? Não tem mais, eu oro. Aí eu disse, querida, você conversa com alguém que você não tem intimidade? Eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade. Cidinha não, Cidinha, você colocar ela num vagão, ela conversa com todo mundo trem. É um negócio espetacular, irmão. Um dia lá, um cara começou a reclamar da vida lá, e eu olhava assim, eu falava, poxa, quando eu vejo a Cidinha já do lado dele, lascando Jesus, eu dizia, cria vergonha para tua esposa lá. Mas eu não. Quer ver quem sofre comigo? Motorista de Uber. Que os caras têm aquela coisa, né? Que tem que puxar conversa com o cliente, né? Eu fico só assim. Sim. Não consigo, irmão. Me perdoe, é de mim. Se eu não conheço a pessoa, agora se eu conheço. Quem já passou a noite conversando aqui? Ixi, irmão, do galo cantar, né? E tome café. E o engraçado é que quando a gente acaba o assunto, diz, eu vou voltar à tarde aí para a gente conversar mais um pouco. Por quê? Relacionamento. O Diego, quando vai lá para Atibaia, a gente sai, vai comer e tal. Tem hora que eu fico com dó dele, que ele já é meia-noite, vai dando 1 hora e tem que ir embora. E a gente fica, vou, não vou. Relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Se você não tem relacionamento, como que você quer ter assunto? Vou te dizer, irmão, tem tanta coisa para conversar com Deus que num dia não dá. Irmão, o que nos falta é esta busca de relacionamento, o qual muitos de nós, me perdoe, tá? Muitos de nós, isso é aqui, é em outras igrejas, é lá na minha igreja, não tem esse relacionamento, não tem esse costume de falar assim, olha, vou parar agora, esquece, para tudo. Agora eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, é eu e Deus. Eu e Deus. Eu lembro certa vez, eu lembro quando eu fui para Atibaia. Faz tempo, hein? Vim agora na minha mente. Quando eu fui para Atibaia, fui fazer aquele negócio de pastor, né? Conhecer o povo, visitar. Naquela época eu ainda andava com a pastinha, agora estou mais moderno, não ando mais com a pastinha. E aí foi eu e a Cira, eu com a pastinha. Não, fui sozinho. Cheguei na casa de uma irmãzinha, 80 e poucos anos. Janela aberta, tal, e eu pá. Nada. Pá, nada. Eu falei, mas a janela está aberta. Irmã Dalva. Irmãos, queria que você estivesse lá. Ela abriu a janela. A janela estava aberta, né? Abriu. Que é? Sou eu. Pastor, o que o senhor quer? É que eu queria ver como é que o senhor estava. Eu estou bem, daria para o senhor voltar outra hora? Sim, senhora. Cheguei em casa tremo. Assim, o que foi? Eu falei, que mulher mal educada, meu. A mulher botou os cachorros para cima de mim. Aí à noite fui para o culto, né? Cheguei no culto, ela lá na porta. Aí eu falei, Senhor, me guarda, me protege, põe teus anjos. Na hora que ela veio, ela disse, a paz do Senhor, meu filho. Já era outra. Eu falei, é bipolar. A paz do Senhor, meu pastor querido. Eu disse, a paz do Senhor, irmã. Irmã, está bem? E ela disse, queria pedir perdão, pastor. É que quando eu estou no meu tempo com Deus e alguém me interrompe, aí eu perco a cabeça. Irmã. E o Senhor chegou bem na hora. Na hora que eu estava com Deus. E ninguém me interrompe na hora que eu estou com Deus. É um momento meu e dele. O senhor entende? Eu disse, sim. Eu disse, então da próxima vez você fecha a janela, fecha tudo, desliga o telefone e vai ficar com Deus. Senão a senhora ainda mata um. Mas ela era assim, irmãos. Ela tinha um horário que ninguém podia ir na casa dela. Era o tempo dela com Deus. E pensa numa senhora abençoada. Pensa numa mulher abençoada. Era aquela senhora. Morreu com 90 e poucos anos. E quando eu levei ela para o hospital, eu disse, filha, logo você vai estar em casa. Ela olhou para mim e disse assim, pastor, para com isso, estou indo para a casa de papai. Para cá eu não volto mais não.
foi para a casa de papai. Intimidade com Ele, e é o que eu e você precisamos. Jesus conseguiu enfrentar todo o sofrimento que havia pela frente, porque o seu espírito estava preparado. Ele sofreu todas as dores na sua carne, porém o espírito estava preparado. Jesus, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de relacionamento com o Pai. Mateus capítulo 14, 23, tem vários, eu separei só esse. Está escrito assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Você vai encontrar sempre Jesus saindo para orar. Você vai encontrar sempre Jesus procurando um lugarzinho dele com o Pai. Então, ele pensava: o Pai está no controle de tudo. Eu vou passar um processo terrível, mas se o Pai está no controle de tudo, e por isso que ele diz: a minha carne vai tremer nesse negócio aí, esse negócio vai doer, esse negócio vai ser terrível. Mas o Pai sabe o que está fazendo. Eu vou passar, e quando chegar do outro lado, vamos ver o que vai dar. E sabe o que deu? A palavra do Senhor diz que o Senhor deu o nome a Ele, que está acima de todos os nomes. O colocou sentado à sua direita. Irmãos, todos aqueles que passam o processo, lá na frente o Senhor honra. Veja que os maiores homens de Deus, dentro da palavra de Deus, e nos dias atuais, porque eu conheço muita gente assim, que sofreu, que você dizia: meu Deus, que vida é esta? E quando você vê lá na frente, Deus abençoando, Deus prosperando. Por quê? Porque ele enfrentou o processo, ele sabia quem era o Deus dele. Jesus venceu todos os desafios que estavam pela frente, porque exercitava o seu espírito em oração. Se quisermos vencer os obstáculos de 2020, os obstáculos que possam vir na nossa frente, temos que exercitar o nosso espírito em oração, em relacionamento com Deus. Porque quando as lutas vierem, a carne pode até estar fraca, mas o espírito está forte. Quando a doença vier, a carne está fraca, mas o espírito está forte. Quando as crises vier, a carne está fraca, mas o espírito está forte. Eu não sei se eu contei já aqui, eu acho que faz uns 2 anos isso. Fiquei sabendo que um amigo meu estava morrendo. O apelido dele, Torão. Imagina um homem com um apelido desse, Torão. Quando eu fiquei sabendo, eu disse: meu Deus, cara forte. Fomos lá ver ele, eu e um outro pastor. O nome dele, pastor Newton, né? Chegamos lá no Newton. Eu conversando com o pastor dele, falavam: o que aconteceu? Ele disse: não, Newton sempre trabalhando na igreja, tal, sentiu uma dor, estava me incomodando, foi lá, descobriu que estava com câncer. E já tinha se alastrado. E o médico deu 3 meses de vida para ele. Eu disse: Jesus, mas assim? Eu falei: é. Fomos lá, cheguei lá onde ele estava no hospital. Ele sentado na maca, lendo a Bíblia. A moça abriu, nós entramos. E eu disse: Milton. Ele olhou para mim e disse: e aí, homem de Deus? Pensei que você não ia me ver, cara. Vem cá. Me abraçou. Pensei que eu ia para a glória e não ia te ver. Eu disse: então, cara, me conta essa história. Eu disse: você vê, Jaider? E Deus até usou ele para nos dar um alerta. Ele disse assim: nunca fui no médico para nada. Quando eu fui, olha o que deu. Deus ainda deu um toque: é melhor você ir antes. E eu disse: sério? Mas Jaider, eu estou tranquilo. Já chamei a esposa, reuni os filhos, choramos bastante. E eu disse para ele: se o Senhor me salvar desta, me tirar desta, será para a glória do seu nome. Se ele entender que eu devo ir, eu irei, porque eu pertenço a ele. Então já mandei passar tudo para o nome da minha esposa, mandei passar o carro para o nome do meu filho. Eu não tenho mais nada. Eu disse: cara, eu vou orar por você. Ele pode orar, e se Jesus me curar, eu vou ficar grato por ele te usar. Mas se ele não quiser curar também, Jaider, por que estamos nos preparando nessa terra? Não é para morar com ele, não é para viver com ele. E começou a pregar para mim e para o meu parceiro. E a gente olhava um para a cara do outro e dizia assim: rapaz, a gente precisa se converter, pai.
E quando acabou, nós saímos de lá, abracei ele. E eu falei: ô Milton, a igreja vai orar por você. Ele falou: ore, meu filho, ore. Não vou dizer que não tenho vontade de voltar para casa. Não vou dizer que não quero ficar com a minha esposa, meus filhos. Cara novo, irmão. Ele disse: você vê, minha netinha, não vou ver nem crescer. Tenho vontade de ver minha neta crescer. Vontade de ver minha geração. Mas se Deus quer me levar, cara, eu vou discutir com quem? Eu vou brigar com quem? Com quem? E o Senhor o levou. Depois de 3 meses. É intimidade com Deus. Sabe quem é Deus? Não tem como a alma se desesperar, você entende? E eu passaria o dia aqui contando testemunhos que eu já, e vocês devem ter também. Eu tinha uma irmã na igreja lá, irmã Lili, uma mulher que tinha uma integridade tremenda. Estava na Santa Casa, chamou a filha e disse: olha, tira tudo da minha conta, zera tudo, paga tudo, que eu não quero ir devendo ninguém. O anjo do Senhor disse que essa noite vem buscar. Disse que a filha falou: que é isso, mãe? Conversa é essa? Conversa é essa? A igreja toda está orando, logo o senhor está em casa. Filha, eu sei quem é Deus, tira tudo da minha conta. Irmão, à noite o anjo levou ela. Não é umas loucuras? Eu falei para a Cida: o dia que o senhor for me levar, eu quero um negócio desse. Jaidão, come on, baby. Sem sofrimento, sem trauma, sabe por quê? Porque nós somos espirituais, sabemos quem é o nosso Deus, sabemos quem é o nosso Senhor, sabemos para onde nós vamos, e que esta vida aqui na terra é algo passageiro. Por que nos desesperamos diante das lutas? Por que metemos o pé na barraca? Por que não quero mais ir para a igreja? Eu virar as costas para esse Deus. Olha lá, se ele fosse Deus, não teria permitido a desgraça. Se ele fosse Deus, não teria permitido isso e aquilo. Falta de exercício espiritual, falta de relacionamento com Deus, falta de compreender a Deus. Para encerrar, nós aprendemos que as nossas lutas são espirituais, e na verdade é Satanás tentando nos desanimar. Mas aí Tiago, cheio do Espírito Santo, ele diz na sua carta, no capítulo 4, verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só que lindo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, quer dizer, busque intimidade com Deus. Que o diabo não tem como te atormentar. Não tem como. É que nem uma história de Martim Lutero. Vocês já ouviram? Diz que Martim Lutero um dia estava na cama lá deitado, uma história assim. Diz que apareceu um vulto lá. Diz que ele olhou assim: quem é você? Diz que o vulto olhou para ele e falou: sou Satanás. Ele disse: pensei que era alguém importante. Dormiu. Pensei que era alguém interessante para me conversar. Satanás. Pessoas que sabem quem é Deus, sabem quem é o seu Senhor, sabe qual é o seu, qual é o seu propósito aqui. Nós não somos frequentadores de igreja, não podemos ser frequentadores de igreja, religiosos, pessoas que chegam para cantar belos hinos e ouvir bons sermões, mas não conhecem a Deus. Não, nós temos que conhecer a quem servimos. Nós estamos aqui nesta manhã com um propósito. Sabemos quem é o nosso Deus. Será um ano de bênção. 2020 será um ano marcante, amém, irmãos? Mas se acontecer alguma coisa no caminho, eu faço que nem Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará e virá o meu socorro. Acabou, amém? Aleluia. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto em Deus para enfrentar todo tipo de situação que possa vir sobre nós. Essa é a palavra que o Senhor colocou para compartilhar com você. Então, exercite não gostei. O seu corpo, exercite o seu espírito, a sua alma, exercite
Amém, amados? Corpo, alma e espírito. Para quando você precisar do seu corpo, ele está lá, inteiro. Quando precisar da sua alma, da sua mente, está lá, conservada. Precisou do seu espírito, está preparado. Está preparado. Curva a sua cabeça. Oh, calabasuri andei. Senhor, nós te adoramos. Te adoramos, te exaltamos, tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra com seus filhos. Oh, Senhor, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa salvação, tu és o nosso castelo forte. Não existe, jamais existirá outro igual a ti. Que possamos entender isso, que possamos te buscar enquanto podemos achar, que possamos, Senhor, ter tempo para contigo, que possamos, Senhor, conhecer o teu coração. E a tua palavra diz que o Senhor tem desejo de se revelar a nós. Oh, Senhor, que nós possamos conhecê-lo, Pai, para quando chegar as adversidades da vida, nós possamos estar em pé, consciente que maior é o Senhor para nos dar a vitória daquilo que nós precisamos. Eu não sei o que o teu servo está passando, eu não sei, Senhor, o que a tua serva está passando, mas ajuda ele a passar pelo vale. Ajuda o teu filho a passar pelo vale de cabeça em pé, como diz o cântico, passando cantando glória. Às vezes cantando glória chorando, às vezes com o coração apertado, mas sabendo que a vitória virá, mas sabendo que a resposta virá, sabendo que o Senhor não deixará na mão. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa, Pai, os meus amigos, o Diego e a Cristina. Abençoe, Pai, seus filhos, a sua casa. Abençoe os obreiros que estão ao seu lado. Abençoe a igreja, o qual o Senhor deu para ele tomar conta. Abençoe a comunidade livre em Cristo. Abençoe meus irmãos e nos dê um bom 2020. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com essa palavra. Amém? Fique com essa palavra. E pode bater no peito, dizendo: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Amém? Deus te abençoe. Tenha aí um bom domingo. A você que nos assiste também, tenha um bom domingo. Foi um prazer poder entrar dentro da sua casa e compartilhar a palavra de Deus também. Amém? Vamos chamar o pastor Diego. Vamos aplaudir a Jesus.